Estou com uma paciente que toma, imagino, né? Ibandronato, devido à osteoporose, bisoprolol, Tuntá, que é o cloridrato de propafenona, Bamifix, possui arritmia cardíaca e já realizou ablação cardíaca e tamponamento. Possui artrose, tem placa de titânio na perna e cotovelo devido a acidente. O procedimento é uma endodontia. Seria mais indicado uma profilaxia antibiótica, certo? Ai, meu pai do céu, né? Agora é aquele momento de Pamela, não entendi absolutamente nada do que... Não faço ideia o que esse paciente tem. Eu não conheço nenhum desses medicamentos, eu não faço ideia do que é uma ablação cardíaca. Não, já era. Não tem luz no final desse túnel, não tem. Esse paciente vai ser um paciente para eu indicar para você. Vou encaminhar para você e você te vira. Não, você não vai me encaminhar. Você pode até, inclusive, se você quiser, tudo bem, eu fico super agradecida, super feliz. Vai ser mais um paciente que eu vou atender, que eu vou fazer tudo que tem que fazer nesse paciente, não só a endo, mas tudo que ele precisar. But não é esse o objetivo, né? Eu quero que você tenha independência. Eu quero que você se torne um dentista que resolve, certo? Inclusive, casos complexos, esse é um caso bem complexo. Casos complexos é o que a gente, inclusive, vai discutir bastante na imersão dentista que resolve. Então tá, vamos lá que eu vou apagar aqui a pergunta pra vocês. Vamos por partes. Eu até anotei aqui, gente, eu tenho meu caderninho, né, meus caderninhos de live. Eu anotei aqui pra eu não esquecer nenhum tópico pra vocês, enfim. Mas o que eu vou passar pra você agora, tá? E o que eu vou passar pra essa doc que mandou essa dúvida. Eu não vou dar uma resposta pronta pra vocês, né? Então, se imagina no lugar dessa doc que mandou a pergunta, né? E aí, por onde que eu começo? Doc, então o que eu vou te falar agora vai ser assim, basicamente uma metodologia, não é toda ela, tá? Mas quando você pega um paciente complexo, que toma vários medicamentos que você não faz ideia, existe todo um protocolo de atendimento para isso, existe método para você pegar uma coisa complexa dessa e tornar algo simples, tá? Eu vou dar algumas dicas iniciais para vocês aqui, tá? Dentro desse nosso protocolo, meu protocolo de atendimento para casos complexos, eu vou dar algumas dicas para vocês que já vão te clarear muito bem. Tá, primeira coisa que você tem que fazer é fazer o que eu fiz. Você tem que pegar um caderninho assim, de verdade, pega o caderninho, pode ser o prontuário, o verso do prontuário do teu paciente, e você vai anotar. A primeira coisa que você vai anotar vão ser os medicamentos, certo? Porque ela falou aqui, 4 medicamentos que o paciente faz uso. E são os nomes cabeludos que a gente fica tipo, oi, né? Não faço ideia o que é isso. Anota, tá? Então, se você tem um medicamento que você não faz ideia do que seja, não tem problema. Anota ali. Depois que você anotar, o que você vai fazer? Você vai usar uma tecnologia, tá? É a primeira vez que eu falei isso pra vocês, presta atenção nisso, tá? Presta atenção, você vai usar uma tecnologia, um aplicativo, tá? Chamado, anota aí, Google. Google. Doc, você vai no Google, tá? Então, você vai lá no Google e você vai colocar todos os nomes desse medicamento e você vai descobrir, a primeira coisa que você tem que descobrir o que são esses medicamentos. Pra que o paciente utiliza esse medicamento? Porque assim, a colega que mandou pra gente, eu não lembro o nome da colega, não sei se é Tereza, vou chamar ela de Tereza, tá? A Tereza mandou a dúvida, né? Tipo, todos aqueles nomes complexos ali, e aí ela, e aí, eu prescrevo ou não e tal. Cara, mas se você não entender, primeiramente, pra que serve aqueles medicamentos daquele paciente? Sabe por quê? Os medicamentos desse paciente me mostraram que ele tem patologias muito importantes e que a colega ali não citou, né? E pode ser que o teu paciente nem fale pra você o que ele tem. Só que aí, quando o paciente não fala quais são as patologias que ele tem, os medicamentos irão te dizer. Aqui não tem como esconder, tá? Aqui não tem como esconder. A Luciana falou assim, anotei o G ainda. Eu sempre pego vocês com essa. Certo, Doc? Então, anotou e você vai lá pesquisar no Google. O que é o ibandronato? O que é o bisoprolol? O que é o propafenonona? Você vai lá buscar para que servem esses medicamentos. Certo, Doc? Não é a tua obrigação, nem minha, nem sua, nem de ninguém. Aqui não é uma competição de decoreba, tá? Que não é um concurso.
Aqui não é que você tem que... Larga pra trás a ideia que você tem que tirar 10 na prova, que você tem que passar de ano. Você não tá mais na prova, tá? Você tá no campo de batalha, você tá no teu consultório com um paciente complexo. Então, seja inteligente. Ser inteligente não é você ter de cor o que é todos os medicamentos. Tem trilhões de medicamentos que o paciente pode utilizar. Ser inteligente é você pesquisar, é você fazer o seu dever de casa, certo? Então, coloca lá quais são os medicamentos. Depois que você colocar no Google, você vai descobrir que o ibandronato é um bifosforato, ou seja, porque a paciente trata osteoporose, como a própria colega colocou no caso clínico. O bisoprolol é um beta-bloqueador e ele é utilizado para o tratamento de insuficiência cardíaca congestiva. Você viu que isso ela não falou. Ela não falou, o paciente tem insuficiência cardíaca congestiva. Não, certo? A propafenona é um antiarrítmico, utilizado para o paciente que tem arritmia, certo? E o Bamifix é um medicamento para tratamento de bronquite ou de DPOC. DPOC é doença pulmonar obstrutiva crônica. Nada disso o paciente falou para a colega. Nada disso, certo? Então aqui a gente começa a ter um pouco mais de clareza em relação ao paciente que está ali na tua frente, certo? Quais são as outras duas palavras complicadas que ela colocou ali? Ablação cardíaca e tamponamento. Doc, ablação cardíaca é um tipo de... Ai, Pamela, não sei o que é isso. Meu Deus do céu, que termo médico mais complexo. Pergunta pra mim o que eu faço quando vem um laudo médico e tem uma palavra que eu nunca nem ouvi na minha vida. Pergunta, manda aqui no chat. Pergunta o que a Pamela faz. Se ela recebe um encaminhamento médico, ela não faz bulhufas de nenhuma ideia, nenhuma pomba de uma ideia do que seja aquele termo médico. Porque médico usa termo médico, certo? Assim como dentista usa termo odontológico, ok? É normal, tem coisa que a gente não vai saber. Adivinha o que a Pamela fala? O que a Pamela faz? A Pamela vai no Google. Vai lá e coloca lá a ablação cardíaca. Quando você colocar isso no Google, eu pensei que ela tinha dito errado. Não, ablação cardíaca. Consulta o G, consulta o Google, certo? Quando você for lá no Google, você vai ver que esse é um procedimento minimamente invasivo, certo, Doc? Onde o médico, ele coloca como se fosse um eletrodo dentro do coração do paciente e faz um pequeno choque, tá? Basicamente é isso, ele faz um pequeno choque, que na tradução médica seria essa ablação. Esse pequeno choque, ele ajuda no tratamento de quadros arrítmicos. Por quê? A arritmia, existem vários tipos, uma infinidade de tipos, mas basicamente eu tenho o coração que não está batendo no compasso que deveria. Então, a ablação, ela atinge determinada área, tá? E faz ali uma queimadura elétrica naquela área que está disfuncional, que o coração não está funcionando, né? Aquele trecho que não está batendo no ritmo que deveria, tá? E é um procedimento minimamente invasivo. Um procedimento para o quê? Tratamento de arritmias, certo? Então, olha só o que a gente já descobriu desse paciente, que é um paciente que tem osteoporose, que sofreu, aqui tem, inclusive ela falou, tem um histórico de fraturas, né? É um paciente com possivelmente um quadro de arritmia que leva a um quadro de insuficiência cardíaca congestiva. O que é isso? Falou, o que é insuficiência cardíaca congestiva? Tá, mais uma palavra difícil. Se você lá pesquisar no Google, você vai ver que quando o coração ele não tem um compasso adequado, quando ele bate de uma forma irregular, ou seja, devido a uma arritmia, pode ter um refluxo, um acúmulo de sangue em determinada região. E isso, inclusive, pode fazer com que se acumule sangue, não existe uma troca gasosa adequada pulmonar. Olha que interessante, né? O coração e o pulmão estão muito ligados. Quando a gente tem um paciente com uma insuficiência cardíaca, possivelmente ele também, possivelmente não, na maioria das vezes ele vai manifestar alterações respiratórias também, tá? Então, por isso que talvez o paciente faz uso do Bamifix. Ok, Doc? Então, olha só como agora, comigo aqui, olhando no Google, você já consegue ter um quadro um pouco mais, um panorama desse teu paciente. Você consegue descobrir coisas que o paciente não falou pra você, certo? Isso já é um baita de um avanço. Isso já é um degrau que você subiu muito importante no tratamento de um paciente complexo. Uma vez, então, que você sabe que você tem um paciente cardiopata grave, certo? Que você tem um paciente com osteoporose e faz uso de bifosforato. E aí, nesse caso, eu tenho que fazer um tratamento endodôntico.
Qual é a conduta nesse caso, certo, Doc? Bom, a segunda dica que eu vou te dar, além de você fazer todas essas anotações, é uma pesquisa rápida em relação aos medicamentos, ao que o paciente tem. Você, Doc, precisa avaliar como que está a estabilidade do quadro do teu paciente. Certo? Porque aqui eu tenho um paciente cardíaco, eu tenho um paciente que talvez tenha uma alteração respiratória, tenho um paciente que tem ali idoso, né, 90 e poucos anos. E aí, como é que estão os sinais vitais desse paciente? Como é que eu sei que uma alteração cardíaca está compensada ou não? Eu avalio. E sim, tá? Você que tá aqui comigo, você recém-formado, ou que começou agora, ou que tá formado há 10 anos, mas não bota a mão no paciente com alteração sistêmica até hoje, sim, você pode avaliar isso. E quais são os principais sinais vitais que eu vou avaliar nesse paciente? Vou avaliar como é que tá a pressão arterial dele, vou avaliar como é que tá o batimento cardíaco dele, vou avaliar como é que tá a saturação de oxigênio dele. Porque se tiver tudo ok, eu posso executar o meu procedimento endodôntico sem o menor problema. E eu preciso prescrever um antibiótico, porque essa é a dúvida principal dessa colega, eu preciso prescrever um antibiótico para endo desse paciente, que é cardiopata, que é osteoporose, que pode ter uma alteração respiratória. Aí eu pergunto, como está a imunidade dele? O fato dele ser um paciente cardíaco e ser um paciente osteoporose que usa o bifosfonato não necessariamente vai interferir na resposta imunológica desse paciente. A gente faz a profilaxia antibiótica com o objetivo de prevenir uma bacteremia transitória. Tá? O que é isso, Pamela? Que a bactéria que está ali naquela lesão endodôntica, né, naquele abscesso, durante a manipulação tecidual, né, na verdade chama bacteremia cirúrgica, né, durante o procedimento, ela se desloque, a gente evita que ela se desloque da região e vá para os tecidos cardíacos, para os tecidos vasculares, né, e possa fazer ali uma sepse, possa fazer uma endocardite bacteriana, por exemplo. Certo? Então, só que quando que eu preciso, a primeira indicação para profilaxia antibiótica, a primeira indicação não é só a sistêmica, digamos assim, a local, né? A primeira indicação é a resposta imunológica do nosso paciente. E o fato dele ter feito ablação, né, dele ter uma arritmia, isso não é indicação, segundo a American Heart Association, para profilaxia antibiótica. A indicação, nesse caso, quando a gente pega só a indicação da American Heart Association, seria se ele tivesse uma má formação cardíaca, se ele tivesse uma válvula protética cardíaca, se ele já tivesse feito algum tipo de cirurgia cardíaca, porque a ablação cardíaca, ela não é uma cirurgia, é um procedimento minimamente invasivo, é um choque, literalmente, tá certo? Então, se ele tem um histórico de má formação da parede cardíaca, ok, Doc? Aí ele tem indicação. Pamela, pacientes com insuficiência cardíaca congestiva tem indicação de profilaxia antibiótica? Tem, se ele tem regurgitação, né? Se essa alteração cardíaca ela é muito, muito grave, ok? Mas assim, pelo que a colega me passou, só o fato dele ter arritmia, né? Só o fato dele ter feito uma ablação cardíaca não é indicação. Tá? Não é indicação de profilaxia antibiótica, até porque a gente não sabe a imunidade desse paciente, ok? You're the best!